Hoje eu decidi gravar esse vídeo aqui com esta camisa aqui. Acho que vai ser bem interessante. Todo esse colorido aqui lembra bastante a capa do livro, do qual iremos falar hoje. E não sei se dá para perceber, mas tenho aqui uma caveira. Então uma caveira bem colorida, que também me lembra de como essa história é ruim. Bem, é isso. Olá, eu sou o Wagner Gaspar e você está no canal Livros e Mais Livros. Seja muito bem-vindo. E o vídeo de hoje é para falarmos sobre esta obra-prima aqui, Cores Vivas, da editora Darkside e da autora Patrice Lawrence. A editora Darkside caprichou muito nessa edição. A capa é uma capa dura, extremamente bonita, com um fundo branco e uma parte toda colorida, lembrando bastante aí as cores do arco-íris. A parte interna também é muito caprichada, lembrando aí aqueles toca-discos antigos, fazendo alusão a alguns dos personagens que eram fãs de ficção científica e ouviam muita música. E ele possui também uma fita de cetim laranja, que combina aí com algumas cores que tem na capa, inclusive com a cor do próprio título, Cores Vivas. Falando um pouquinho sobre essa história, acreditem se quiser, mas esse livro foi premiado. E eu confesso que eu demorei um pouco a acreditar nisso depois que eu concluí essa leitura. Esse livro aqui conta pra gente a história do Marlon. Então, quem é o Marlon? É um garoto negro de 16 anos que vive na periferia de Londres com sua mãe. O seu pai já faleceu de câncer há alguns anos e o seu irmão mais velho, André, já teve um período preso e hoje vive meio que em uma casa de repouso. Ele teve envolvimento com as gangues de Londres, com violência, com tráfico de drogas, e aí acabou sendo preso. E nessa sua vida passada ele acabou sofrendo um acidente durante uma perseguição. Nesse acidente o seu melhor amigo acaba vindo a falecer e ele sofre um sério traumatismo craniano. No livro descreve que ele tem parte do cérebro esmagado. E aí hoje ele vive como se ele tivesse uma certa deficiência mental. Então ele tem lapsos de memória, ele não se lembra de muita coisa do passado, ele não reconhece o irmão dele, ele acha que é o melhor amigo dele ainda, esse que veio a falecer. E ele acaba não reconhecendo muitas coisas da realidade. Por exemplo, quando ele está em perigo, ele não reconhece que ele está em perigo. E aí ele tem meio que um comportamento infantil, um comportamento de criança. Então perceba que o Marlon já tem aí, apesar da sua pouca idade, 16 anos, ele já tem uma bagagem muito vasta em experiências dolorosas, tanto com a doença e morte do pai, quanto com a prisão e o acidente do irmão mais velho. Para introduzir um pouco o contexto dessa história, eu vou contar um pouquinho aqui do primeiro capítulo, o capítulo 1, que possui 12 páginas. Nesse capítulo, Marlon está tendo o seu primeiro encontro com a Sônia. Sônia é uma garota branca, loira e que, apesar de já se conhecerem socialmente há algum tempo no colégio, eles nunca tinham necessariamente conversado ou criado ali uma amizade. Mas Marlon tinha uma certa atração, um certo desejo por Sônia. E aí, certo dia, Sônia resolveu bater na porta de Marlon e convidar ele para um encontro. E é esse encontro que está acontecendo no capítulo 1. Eles vão então a um parque de diversões. Num determinado momento, a Sônia oferece ao Marlon droga. Ele fica meio inseguro e tal, até mesmo por várias promessas que ele já havia feito para a mãe dele, por causa da história do irmão dele, mas ele acaba aceitando. Afinal de contas, ele está muito afim da Sônia. Quando eles vão então no trem fantasma, a Sônia pede para ele guardar no bolso um saquinho de comprimidos de êxtase. Veja só como são as coisas. E aí, enquanto eles estão no trem fantasma, quando chega ao final, o Marlon se levanta e sai. Sônia permanece sentada, exatamente na mesma posição. E aí, quando ele vai chamar ela para sair, então, ele percebe que ela está imóvel. E, na verdade, ela está imóvel desse jeito porque a Sônia está morta. Então, este é o primeiro capítulo do livro, o capítulo 1, com 12 páginas.
Sinceramente, eu achei essa introdução extremamente clichê. É mais ou menos como você escrever um romance hoje, onde os dois protagonistas se apaixonam perdidamente e um deles morre de câncer. Convenhamos, não tem nada muito novo e nada muito original numa história desse tipo. Seria interessante inventar algo novo, algo diferente, como por exemplo o Sol da Meia-Noite, ou um palhaço assassino saindo do bueiro, não sei. Eu já li outros livros da Darkseid e gostei muito. Por exemplo, o último, o mais recente que eu li foi Em Algum Lugar nas Estrelas, e a história é fantástica. Inclusive eu já fiz uma resenha desse livro, Em Algum Lugar nas Estrelas, eu vou deixar o link aqui abaixo, se você tiver interesse e curiosidade em conhecer essa história. Depois dessa introdução relativamente frustrante, eu esperei um momento forte onde essa história realmente fosse ter aí muitas cores vivas e se tornar realmente interessante. Mas não acontece. A história é arrastada, é quase que empurrada. E aí você espera um ponto alto da história e esse ponto alto não chega. No início da história, Marlon é apresentado como um garoto nerd muito caseiro, fica muito em casa, lendo e ouvindo muita música. Então, ele é fã de ficção científica, por isso que a capa tem esses discos, aqui também tem esse disco. E ele herdou um pouco disso do pai dele, que era muito fã de ficção científica. Tanto que o nome completo do Marlon é Marlon Isaac Asimov Sunday, que foi uma homenagem que decidiram aí fazer ao escritor de ficção científica Isaac Asimov, que inclusive também tem uma resenha aqui no canal do livro Eu, Robô. Também vou deixar o link aqui na descrição se você tiver curiosidade em conhecer. Fato é que esse livro vai apresentando Marlon como alguém estudioso, dedicado, esforçado, muito tranquilo no seu canto, que gosta muito de música e muito obediente, muito certinho. Porém, no decorrer da história, o Marlon que é apresentado aqui é completamente diferente disso. É uma pessoa impulsiva, uma pessoa que não aceita nenhum tipo de conselho e uma pessoa que faz tudo aquilo que promete para a mãe não fazer. Todo o decorrer do livro é um balde de água fria na introdução, no Marlon que é apresentado no início do livro. Esse Marlon não existe nessa história. Os principais temas que essa obra se propõe a abordar são violência, drogas e racismo. E aí, no meu ponto de vista, o que faz de um livro uma grande obra-prima não é necessariamente os temas que ele se propõe a abordar, mas a forma como o autor aborda os temas que ele decidiu abordar. E aí, eu não vou me prender aqui aos temas que foram abordados, até porque, por exemplo, preconceito, racismo, eu não me sinto no direito de vir aqui discutir racismo com vocês. Eu acredito que tem diversos outros canais mais interessantes e com mais propriedades para discutir, por exemplo, racismo. Um deles é um dos canais que eu sigo, que eu gosto muito, é o Bookaholic, que eu vou deixar aqui na descrição se você tiver interesse. O Marlon tem um grande problema com a polícia, com policiais. E aí por que isso ocorre? Primeiro, porque ele é negro, e segundo, porque ele já viu tudo que o irmão dele passou na mão dos policiais, na delegacia, na prisão, enfim, então ele tem esse grande trauma. Porém, ele não entende algumas coisas do mundo real. Por exemplo, uma garota morreu ao lado dele num parque de diversões. No primeiro encontro, ou seja, não tinha um histórico de relacionamento entre eles. Ao ser revistado pela polícia, é encontrado drogas no bolso desse garoto. Tudo indica que a menina morreu de overdose. E aí, quando ele vai dar o depoimento dele na delegacia, ele literalmente não quer contar que foi ela que convenceu ele a usar droga e que a droga era dela e não dele. Porque, sei lá por quê, não entendi o porquê. A questão é que ele tinha muita vontade de conhecer, de namorar essa menina, e aí ele usa como pretexto que a menina está morta, que ela não está ali mais para se defender, então ele não quer mais, ele não quer contar a verdade, ele não quer jogar a culpa para cima dela. Gente, não faz sentido isso. Primeiro, ele é um garoto negro, ele já sabe como os policiais vão reagir em relação a isso. Então, a primeira coisa que devia estar muito claro na cabeça dele é não omitir nada.
contar literalmente toda a verdade. E ele não faz isso. E ele fica emputecido porque a polícia está tentando fazer ele assumir um crime que ele não cometeu. Não bastasse isso, Marlon se acha um super-herói. Apesar dele prometer para a mãe dele que ele não vai se meter em confusão, que ele vai ser um garoto responsável, que ele vai estudar, que ele vai se dedicar para conseguir fazer uma faculdade, assim que a mãe dele vira as costas, ele faz tudo o contrário. E aí, daquele acontecimento, tem toda uma trama que vai se desenrolando. Por que a Sônia bateu na porta da casa dele? Por que ela ofereceu drogas para ele? Então tem toda uma história que vai se desenrolando e que, com o passar do tempo, esses pontos vão chegando até o irmão dele, o André. Só que aí o que acontece? Quando o Marlon começa a receber ameaças, quando o Marlon começa a descobrir esses pontos, ele literalmente não conta nada para a mãe dele e muito menos para nenhum policial. Ele se sente um super-herói e acha que ele consegue resolver tudo isso sozinho. Ele acha que ele pode lidar com as gangues de Londres sozinho. Aí, certo dia, a polícia lhe identifica um jovem negro andando pelas ruas de forma suspeita, como se estivesse meio assustado, em pleno sol do meio-dia, usando um moletom. E aí, quando a polícia revista o garoto, o que encontra com ele? Uma faca. Sim, claro, porque é muito normal um garoto sair de casa portando uma faca pela rua. É literalmente para se defender. Tá, mas se defender de quê? E aí o Marlon fica puto quando a polícia começa a fazer perguntas e leva ele para a delegacia de novo. Pelo amor de Deus! Se a polícia já tem ali o racismo, o preconceito embutido na sociedade e que vai fazer isso pesar contra o Marlon, ele ainda fica dando mais motivo. Essa história me deixou com muita raiva. Eu não sentia tanto ódio no coração desde o final de Guerra dos Tronos. Quando eu terminei a leitura dessa obra, eu fiquei tão frustrado que eu falei, será que tem algo que eu não percebi aqui? Eu fui no YouTube, então, procurar resenhas desse livro. E todas essas resenhas falavam muito bem do livro. Só que, pelo menos, quem fez as resenhas foram verdadeiros. Disseram que a editora enviou o livro para eles. Ou seja, entre aspas, foram resenhas encomendadas. A pessoa recebeu o livro para ler e fazer resenha. Então, dificilmente a pessoa realmente vai falar a verdade. E aí eu fico muito triste com isso, porque quando você vê uma resenha no canal, então você passa a não ter muita credibilidade, a não dar muita credibilidade. Será que a pessoa está falando a real opinião dela? Ou será que ela está simplesmente fazendo um marketing ali de um livro que ela recebeu e que na verdade talvez ela detestou? E aí eu não sei de onde tirar esse título aqui, Cores Vivas. O autor, o Marlon, cita o nome Cores Vivas, descrevendo uma visão que ele teve da Sônia uma única vez no livro. E aí eu fiquei me perguntando se isso é motivo suficiente para dar nome ao livro. Ou se o fato desse sofrimento todo, o pai ter morrido de câncer, o acidente do irmão, o envolvimento com o tráfico de drogas, se isso em algum momento fez alusão a Cores Vivas. Sinceramente, eu não sei. Então, enfim, essa é a minha opinião. Se você já leu, se você conhece essa obra, comenta aqui nos comentários que eu vou adorar saber a sua opinião, ler uma opinião diferente a respeito dessa obra. E se tem alguma obra que você gostaria de ver aqui no canal, que você gostaria de me recomendar, também comenta aqui que é uma excelente oportunidade para eu descobrir aí novas histórias. Do mais, um grande abraço e até a nossa próxima história.